É o item 91 da pauta do RAID. Espera aí que eu vou abri-lo. NM, né? É isso? NM Serviços Brasil Limitada. Sim. Pois bem, vamos lá. O contribuinte recorre a este Conselho da decisão da 15ª turma da DRJ no Rio de Janeiro, acórdão aqui mencionado, as folhas 223 a 228, que julgou procedente o lançamento fiscal concernente às contribuições devidas a outras entidades e fundos, ou seja, terceiros, incidentes sobre a remuneração percebida pelos segurados e empregados em relação ao período fevereiro de 2004 a dezembro de 2004, conforme relatório fiscal. Vejamos o que consta deste relatório. Aqui colaciona as palavras do auditor fiscal. Este relatório visa prestar os esclarecimentos necessários acerca do auto de infração acima referenciado no que tange a contribuição devida a terceiros, não recolhida no prazo legal estabelecido e assim distribuído. Contribuição destinada a terceiros. O presente crédito tributário foi apurado durante a ação fiscal junto a 6 empresas acima identificadas, iniciando tal, conforme mandato procedimental. Tais contribuições incidem sobre a remuneração percebida pelos segurados empregados no exercício de atividades laborais, o que filia obrigatoriamente ao regime geral de previdência social. Temos a ressaltar que as guias, ou seja, GFIPs, foram devidamente declaradas, conforme estabelece o inciso 4º do artigo 32 da Lei 8.212, combinado com o inciso 4º do artigo 225 da RPS, bem como também citados os relatórios no Fundamento Legal de Débito, anexo a este aí. Os fatos geradores lançados ocorreram, como foi relatado no item 4, devido ao exercício de atividades laborais, sendo tais contribuições declaradas pela empresa em GFIPs, mas não recolhidas. Diferença entre contribuições incidentes sobre o levantamento GFI e os valores recolhidos pela empresa. Pois bem, o contribuinte apresentou a impugnação, da RJ, como já dito, julgou o procedente do lançamento. Regulamento intimado e conformada desta, a autora apresentou recurso voluntário às folhas aqui mencionadas, procurando demonstração de procedência. Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam, repisa as alegações de impugnação, motivo pelo qual adota o relatório da DRJ e segue. Aqui transcrevo os fundamentos do recurso voluntário, vou poupá-los. Por fim, requer conhecimento e provimento para desconsiderar uma infração, não houve apresentação de contrarrazões ao relatório. Voto. Por ser intempestivo, conheço do recurso e passo ao exame das alegações recursais preliminares. O contribuinte argue pela ilegalidade e nulidade do lançamento, por entender sua motivação inidônea e por não ter seu autor apresentado claramente os fatos de que o acusa. Também alega que o autor teria descumprido seu dever funcional de examinar toda e qualquer documentação que a empresa lhe disponibilizou. Aqui eu afasto, eu cito o artigo 142, digo que, de fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, e, para mim, na minha leitura, foi precisamente o que aconteceu, conforme anexo relatório fiscal, discriminativa analítica de débito, fundamentos legais do débito e demais informações fiscais. Cito também que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas reguladoras do processo administrativo fiscal. Cito também aqui.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e falta de motivação, verifica claramente que a fiscalização observou criteriosamente as normas vigentes, por isso a faixa preliminar. Também há um pedido de perícia aqui, produção de provas, eu também afasto. E, iniciando o mérito, eu digo, contribuições destinadas aos terceiros. A recorrente, em nenhum momento, refuta ser contribuinte às contribuições para o financiamento dos terceiros, elencado no relatório de fundamento legal de débito, nem os valores dessas contribuições. Apenas defende que o lançamento em questão não considerou que tais valores teriam sido compensados com as retenções incidentes sobre notas fiscais que emitiu contra a contratante de seus serviços, a CVRD. Ocorre que a vedação expressa no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a compensação invocada pela recorrente, conforme se consta do a seguir reproduzido. Eu aqui colaciono o artigo 219 do Decreto 3.048, mais especificamente o parágrafo 11. As importâncias retidas não podem ser compensadas com contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social para outras entidades. Neste mesmo sentido, dispõe ainda as normas vigentes no lançamento à época dos fatos geradores, conforme depreende das instruções normativas MPS número 3 e instrução normativa INSS número 100, que aqui também as colaciono. Observe-se que as empresas sujeitas à retenção, independentemente dos valores retidos, devem efetuar o recolhimento integral da contribuição destinada a terceiros, ainda que haja excesso de retenção. Neste diapasão, são devidas as contribuições lançadas, uma vez que a empresa deixou de recolhê-las, sem ter qualquer amparo legal para assim proceder. Especificamente, quanto ao pedido de retificação do Código de Recolhimento, como bem delineado pela DRJ, essa matéria extrapola o contencioso administrativo, não cabendo à autoridade julgadora a deferir ou indeferir a tais retificações. Aí ela questiona também a taxa Selic, aqui eu falo do diploma legal, citando a súmula CAF número 4, bem como alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, que eu também afasto, súmula CAF número 2. Por fim, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para afastar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Perguntas? Então, votamos? Jefferson. Acompanho o relator para negar provimento. Acompanho, presidente. Acompanho. Acompanho. Rodrigo, André. Acompanho. Então, item 91, por unanimidade, rejeitados preliminares e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Item 92, Matheus. Bom, item 92, processo final 2008-33, Viação Capital do Vale Limitada e outros. Habendo celeridade, peço licença para aproveitar o relatório da DRJ, consoante o relatório fiscal que acompanha a NFLD, posteriormente substituído, lavrado em 28 de 5 de 2007, o presente lançamento foi efetuado para a constituição do crédito relativo à contribuição de que trata o artigo 31 da Lei 8.212, cujos valores arrecadados pela empresa Aviação Capital do Vale, no período 1 de 3 de 2004 a 30 de 11 de 2005, na qualidade de contratante de serviços prestados mediante cessão de mão de obra, não haviam sido recolhidos à Previdência Social até a data do lançamento. Acrescento o mesmo relatório que as prestadoras dos mencionados serviços foram as empresas as quais os menciono aqui,
as quais procederam regularmente ao destaque, a que alude o parágrafo 10, referido ao artigo 31 da Lei de Custeio. Ainda conforme o relato do auditor, o débito foi apurado com base nas notas fiscais de serviços emitidos pelas empresas citadas no parágrafo anterior e também nos livros diários, nos dados colhidos, né, dos livros diários 37 a 70, devidamente relacionados ao anexo 4 da NFLD. Por derradeira fiscalização, noticia a existência de um grupo econômico formado pela Viação Capital do Vale e as empresas identificadas no item 513 do relatório fiscal, de sorte que essas respondem solidariamente com aquela pelo crédito lançado nos termos do inciso 9 do artigo 30 da Lei de Custeio, referida no parágrafo anterior. O contribuinte impugnou o procedimento fiscal por meio do expediente protocolado, postado nos Correios, que alega em síntese que a NFLD deve ser anulada em razão dos seguintes vícios, que, segundo afirma, cercaram-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa. O mandado de procedimento fiscal não contém a assinatura da autoridade competente, não foi lavado o termo de início de ação fiscal, não consta dos autos o discriminativo analítico de débito, o discriminativo sintético de débito e o relatório de lançamento. As empresas, aqui eu cito, né, as empresas também apresentaram impugnação, limitada a essa, contudo, a tese de não existência do grupo econômico e, por conseguinte, da responsabilidade solidária, de que fala relatório fiscal. Embora regularmente intimado o lançamento, a ETCA, Empresa de Transportes Coletivos do Acre, Limitada, não se manifestou nos autos. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ por meio do acórdão de folha 764, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente com a manutenção do crédito tributário exigido. Aqui eu transcrevo a ementa. O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, procurando demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs recurso voluntário, reprisando em grande parte os argumentos apresentados em sua impugnação, além de ter tecido comentários sobre o acórdão recorrido. As empresas que eu cito de novo: Breda Sorocaba, Ônibus São Bento, Transmil, Rápido São Roque, Auto Viação Triângulo, RN Empreendimentos, Viação Real, Viação São Bento, TCS Transportes, também apresentaram recurso voluntário, limitado, contudo, à tese de não existência do grupo econômico e, por conseguinte, da responsabilidade solitária de que fala o relatório fiscal. Embora regularmente intimadas do acórdão proferido pelo DRJ, as empresas ETCA, Empresa de Transporte Coletivos do Acre, Limitada, e Transtasa Rodoviário, Limitada, não interpuseram recurso voluntário. Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento dos recursos voluntários interpostos. Nova apresentação de contra-razões é o relatório. Juízo de admissibilidade: conforme consta no despacho, os recursos voluntários interpostos são tempestivos e atendem os requisitos de admissibilidade previstos no decreto. Aqui eu esclareço que não mais existe a exigência do depósito prévio, encontra-se suspensa a elegibilidade, ante preenchimento dos requisitos, toma conhecimento dos recursos voluntários interpostos. Item 2, passo a examinar os recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários. Os recursos voluntários apresentados pelas empresas, aqui eu cito elas, são similares, tratam a respeito da tese de não existência do grupo econômico e, por consequente, da responsabilidade solidária de que fala o relatório fiscal. Dessa forma, os argumentos lá apresentados serão examinados em conjunto. Pois bem, consoante o relatório fiscal que acompanha a NFND, o presente lançamento foi efetuado para a constituição do crédito relativo à contribuição decretada no artigo 31 da Lei de Custeio, cujos valores arrecadados pela empresa Viação Capital do Vale, no período de 1/3/2004 a 30/11/2005, na qualidade de contratante de serviços prestados mediante cessão de mão de obra, não haviam sido recolhidos à Previdência Social até a data do lançamento. Acrescenta o mesmo relatório que as prestadoras dos mencionados serviços foram as empresas Astam Brasil Manutenção Ambiental e Desentupidora e Detetizadora Nossa Senhora Aparecida, as quais procederam regularmente ao destaque a que alude o parágrafo 10 do referido artigo 31 da Lei de Custeio. Ainda conforme o relato do auditor fiscal, o débito foi apurado com base nas notas fiscais de serviços emitidos pelas empresas citadas no parágrafo anterior e também
nos dados colhidos dos livros diários 37 a 70, devidamente relacionados no anexo 4º da NFLD. De acordo com o relatório fiscal, as empresas que apresentaram recurso voluntário foram roladas como responsáveis solidárias, com fundamento permissivo constante do artigo 122, inciso 2º do CTN, bem como no artigo 30, inciso 9 da Lei de Custeio. A fiscalização assentou que todo o patrimônio do grupo econômico deve responder pelas obrigações tributárias de natureza previdenciária de cada uma das empresas membro. A fiscalização afirmou ainda que os conceitos contidos no inciso 9º do artigo 30 da Lei 8.212 e no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT são bem mais amplos dos que os previstos na Lei 6.404, formulados com base em empresas controladas, controladas e coligadas, caracterizando um grupo hierarquizado que se constitui numa relação de dominação entre uma empresa dita principal e uma outra mais subordinadas ou controladas. Pontuou que na legislação trabalhista e previdenciária bastaria apenas a existência de poder de mando e controle de uma empresa sobre a outra para caracterizar-se o grupo econômico, independentemente do tipo de empresa ou de natureza do poder. A aplicabilidade do conceito de grupo econômico no direito previdenciário e trabalhista, portanto, justificar-se-ia pelo caráter social e não pelo poder econômico. E ainda a existência do grupo econômico auto-intitulado Grupo RGS ter-se-ia comprovada pelos seguintes fatos: gerência centralizada, aqui eu transcrevo, existência de interesse em comum com a manutenção da concessão de transporte rodoviário urbano na cidade de São José dos Campos, também transcrevo, transações financeiras entre as empresas integrantes do grupo por meio de empréstimos de numerários e pagamentos de despesas de uma pela outra. Uso comum. Advogado da empresa executa serviços para a empresa Aviação Capital do Vale e a outras do grupo, sendo contabilizado como empréstimos. A DRJ manteve a responsabilidade solidária das empresas arroladas e fundamentou sua decisão com base em síntese nos seguintes pontos. Aqui eu transcrevo também: gerência centralizada, interesse comum, transações financeiras entre as empresas e uso comum do mesmo prédio, a réplica da DRJ. Os recursos apresentados, as empresas mantiveram a linha de argumentação abordada nas impugnações, pontuando que cada um desses fatos ou não foi provado pela fiscalização ou não constituiria per si elemento bastante para que se possa dar por configurado o grupo econômico. Pois bem, o Código Tributário Nacional consagra a responsabilidade solidária das pessoas que têm interesse comum na situação que tenha constituído o fato gerador da obrigação principal e das pessoas expressamente designadas por lei. É de se ver, aqui eu transcrevo. Em se tratando de contribuição previdenciária destinada à Seguridade Social, a lei específica, atribuindo às pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico a responsabilidade solidária pelo seu pagamento, e que, atrelado ao artigo 124, inciso 2º do CTN, serviu como fundamento para o presente lançamento, conforme prescreve o artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212, a qual eu transcrevo. Contudo, o preceito do artigo 124, inciso 2º do CTN, no sentido de que são solidariamente obrigadas, abre aspas, pessoas expressamente designadas por lei, fecha aspas, não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem observância dos requisitos exigidos pelo artigo 128 do CTN, e nem mesmo desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos artigos 134 e 135 do mesmo diploma. A imputação da responsabilidade tributária pela lei deve respeitar os parâmetros do artigo 128, conjugado 24, ambos do CTN, não sendo permitido sustentar a possibilidade de responsabilização solidária das sociedades integrantes de grupo econômico, no artigo 124, inciso 2º do CTN, entendendo que o mesmo permitiria a eleição indiscriminada de responsáveis solidários por simples disposição de lei, ainda que desvinculados ao fato gerador. Assim, muito embora o artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212, preveja a existência de solidariedade entre as empresas que integram o mesmo grupo econômico, a interpretação deste dispositivo deve estar em conformidade com o artigo 124, inciso 1º do CTN,
que requer um plus para a efetiva existência de solidariedade, a saber, interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Não é possível afirmar que entre sociedades do mesmo grupo existe interesse comum de justificar a solidariedade com fruto no artigo 124, inciso 1 do CTN, em relação a todo e qualquer fato gerador realizado. A propósito, desconsideração de personalidade jurídica de pessoas jurídicas distintas, mas integrantes do mesmo grupo econômico, viola a própria personificação das sociedades prevista nos artigos 1024 e 1052 do Código Civil Brasileiro. Nesse sentido, a interpretação sistemática do artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212, conjugado com o artigo 128 do CTN, leva a crer que o simples fato de determinadas sociedades serem integrantes do mesmo grupo econômico não justifica por si só que sejam roladas como responsáveis solidárias, devendo estar presente a demonstração acerca da vinculação na realização do fato gerador. Exige, portanto, que as empresas envolvidas do mesmo grupo econômico tenham agido conjuntamente, de alguma forma, para permitir que o fato gerador em concreto tenha sido realizado. Em outras palavras, a aplicação do artigo 30 está restrita a situações nas quais a empresa do grupo econômico tenha participado da ocorrência de fato gerador, ou em situações excepcionais em que há desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como forma de encobrir débitos tributários, não sendo possível atribuir a responsabilidade solidária exclusivamente em razão da demonstração da formação de grupo econômico. Nesse sentido, demonstra caminhar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que eu transcrevo. Portanto, o fato de as empresas integrarem eventualmente o mesmo grupo econômico, de passivo principal, não as torna automaticamente responsáveis solidárias. Dessa forma, a responsabilização com o SPEC no artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212, deve estar lastreada em provas de que o centro decisório atuou concretamente na realização do fato gerador, no descumprimento da obrigação tributária. No caso dos autos, embora as recorrentes tenham alegado a inexistência de grupo econômico com a empresa Viação Capital do Vale, afirmando a ausência de provas por parte da fiscalização, entendo que a prova dos autos, bem colhida durante o procedimento investigativo e examinada pela DRJ, aponta em direção justamente contrária. Ao meu ver, ao contrário do que afirmam as recorrentes, a autoridade fiscal demonstrou claramente a existência do grupo econômico e a consequente solidariedade do artigo 124, inciso 1 do CTN. A fiscalização relatou e a DRJ também examinou com proficuldade as questões postas, que o senhor René estaria vinculado às empresas superrelacionadas na qualidade de sócio-gerente, também atua nos contratos de empréstimos trazidos aos autos. O transporte coletivo na cidade de São José dos Campos é atendido por 4 empresas de ônibus, sendo que dessas 4 empresas, 3 são empresas do grupo RGS. Foram registrados grandes volumes de empréstimos realizados entre as empresas do grupo econômico e também com o sócio-gerente, o senhor René Gomes de Souza. A empresa de ônibus São Bento Limitada, estabelecimento centralizador, Aviação São Bento, e a Aviação Capital do Vale possuem o mesmo endereço e a sede matriz da empresa Aviação Capital do Vale Limitada. E o estabelecimento da sua filial não fazem parte de seu imobilizado, pertence a outra empresa do grupo. Advogado da empresa executa serviços para a Aviação Capital do Vale e a outras empresas do grupo, sendo contabilizado como empréstimos à coligada. Outro ponto, como bem destacou o órgão julgador, é que há nos autos declaração do contador do grupo a respeito das transações financeiras entre as empresas, afirmando se tratar de um grupo de empresas coligadas possuindo um único financeiro. O próprio formulário em que a declaração é firmada apresenta em seu cabeçalho, logo abaixo do nome da empresa Aviação Capital do Vale, a expressão Grupo RGS, que significa, obviamente, Grupo René Gomes de Souza. Ao se confundirem as operações travadas pelas empresas do Grupo RGS, pense que todas participavam em conjunto da materialidade do fato gerador, pois tinham interesse comum na sua ocorrência, uma vez que estavam interligados pelo capital. Isso demonstra o interesse comum no fato gerador das contribuições apuradas, autorizando a aplicação do artigo 124, inciso 2 do CTN, que dispõe que são solidariamente obrigadas pessoas expressamente designadas por lei
Dessa regra geral decorrem disposições específicas de responsabilidade solidária para as contribuições previdenciárias, qual seja, empresas que integram um grupo econômico de qualquer natureza, conforme previsto no inciso 9 do artigo 30. Ora, devidamente fundamentada a consideração de que existe grupo econômico através dos elementos apresentados pelo relatório fiscal e de que a solidariedade em vistas da participação das empresas nas operações que derem ensejo à tributação, não cabe a alegação de que foi indevida a colocação das empresas como solidárias. Para configurar a hipótese de responsabilização solidária, deve ser comprovado o interesse comum, o que está demonstrado, a razão pela qual se permite a inclusão dos recorrentes no polo passivo da relação jurídica, a condição de qual é responsável tributário solidário pelos débitos formalmente constituídos e atribuídos à aviação capital do Vale. Nesse caso, a responsabilidade tributária estende todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica, em virtude do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, quanto pela existência de solidariedade decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador. Assim, na situação dos autos, constatada a existência de atuação conjunta com as empresas do sujeito passivo principal com as empresas arroladas como solidárias, na situação que constitui o fato gerador da exação, e existindo elementos nos autos que demonstram a confusão patrimonial na condução dos negócios, determinados concretamente pela direção unitária, não deve ser afastada a legitimidade passiva das recorrentes. Dessa forma, as recorrentes não lograram êxito em demonstrar a fragilidade da acusação fiscal. A propósito, descabe a alegação no sentido de que o fisco deixou de constituir válido regularmente o crédito tributário contra as empresas, eis que a fiscalização observou adequadamente o disposto no artigo 749 da Edição Normativa MPSRP número 3 de 14 de julho de 2005, não havendo qualquer nulidade do procedimento fiscal, eis que assegurada ampla defesa contraditória. O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pela óbvia ciência do auto de fração, que não vejo na hipótese dos autos. Na fase oficiosa, a fiscalização atua com amplos poderes de investigação. A oportunidade de manifestação do contribuinte não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos autos, seja do lançamento a que se combate ou mesmo a decisão proferida, não tendo sido constatada a violação devido ao processo legal e à ampla defesa. Da responsabilidade, item 3, da responsabilidade solidária atribuída ao senhor René Gomes de Souza. De acordo com o relatório fiscal, folha 187 e seguintes, o senhor René Gomes de Souza, sócio-gerente, consta, ao lado das demais empresas em epígrafe, como responsável solidário pelo crédito tributário, apurado por meio da NFLD, se vê aqui eu transcrevo abaixo. Contudo, percebo que nos autos o senhor René não foi intimado para apresentar a defesa, tendo o julgamento em primeira instância prosseguido sem sua manifestação. Não há nos autos prova de suficiência acerca da NFLD em epígrafe, não sendo possível confundir a citação do contribuinte principal com a citação que deve ser direcionada ao sujeito passivo solidário, no caso do senhor René. Também não há nos autos, consequentemente, a citação do senhor René Gomes acerca da ciência dos resultados do julgamento proferido pela DRJ. Não obstante tais considerações, entendo que não há nulidade processual a ser reconhecida, eis que o feito pode ser decidido favoravelmente ao senhor René, não havendo qualquer prejuízo. Isso porque o fato de o sócio-gerente constar no contrato social da empresa à época em que ocorreu o fato gerador não é suficiente para imputar a responsabilidade solidária e devem restar comprovados os atos praticados pela pessoa física que caracterizam excesso de poderes em infração à legislação tributária. Não mais subsiste no ordenamento jurídico a possibilidade de imputar solidariedade de forma objetiva aos sócios das empresas por cotas de responsabilidade tributária com seus bens, por débitos junto à Seguridade Social, conforme anteriormente previsto no artigo 13 da Lei 8.620, de 5 de janeiro de 93, inclusive serviu de base para atribuição da responsabilidade atribuída ao senhor René, de se ver artigo 13. O referido dispositivo foi revogado pela medida provisória 449, convertida pela Lei 11.941, e ainda que assim não fosse, o referido dispositivo, caso continuasse em vigor, entraria em confronto com o previsto no artigo 135, inciso 3º do CTN,
e que exige determinados requisitos para atribuição de responsabilidade solidária ao sócio, não bastando mero inadimplemento, que seja aqui transcrito o artigo 135. A propósito, questionava o artigo 13 da Lei 8.620, foi declarado inconstitucional pelo Supremo, uma vez que ao vincular a simples condição de sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou da mesma situação genérica regulada pelo artigo 135, mas de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade. Estou sentado ainda sem inconstitucionalidade material. Aqui eu cito a decisão do recurso extraordinário 562-276, com repercussão geral reconhecida. Nesse contexto, a mera informação de que o senhor René, só gerente da empresa, contraiu empréstimo numerário em valor relevante junto à empresa, não é suficiente para enquadrar a situação posta na responsabilidade prevista no artigo 135, inciso 3º do CTN, que não está vinculado apenas ao inadimplemento da obrigação tributária, mas à comprovação das demais condutas nele descritas. A meu ver, caberia fiscalização articular os fatos narrados, demonstrando a conduta está inserida no artigo 135, inciso 3º do CTN, e tal situação não tendo sido realizada, essa função não pode ser otorgada ao julgador, sob pena de aperfeiçoamento do lançamento e nítida violação ao direito de defesa. Aqui eu transcrevo decisões do STJ. Além disso, o crédito tributário lavrado contra o senhor René, tendo em vista a ausência de sua intimação, está nitidamente decaído, seja pelo artigo 150, parágrafo 4º, ou pelo artigo 133, inciso 1º, ambos do CTN, em que diz respeito ao período de apuração 1/3 de 2004 a 30/11 de 2005, sendo que até o presente momento não foi dada sua respectiva ciência acerca do crédito tributário. A propósito, o lançamento considera-se realizado e só se perspectivaliza com a intimação do sujeito passivo acerca do ato de lançamento, sendo indiferente eventuais intimações anteriores, tais como intimações para apresentação de documentos ou esclarecimentos, por serem atos meramente preparatórios. Dessa forma, entendo que, pela exclusão do senhor René Gomes de Souza da sujeição passiva tributária solidária, no que diz respeito ao presente lançamento. O recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. O contribuinte ele mantém sua linha de argumentação, pautando o seu recurso com base nos seguintes argumentos, já apresentados por ocasião da impugnação, aos quais eu transcrevo aqui. Contudo, eu entendo que não assiste razão recorrente, a começar eventuais omissões ou incorreções afligindo os mandados de procedimento fiscal, não tem o condão de culminar com a nulidade do lançamento. Trata-se de um instrumento interno de controle administrativo, de acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou vícios no termo de início de ação fiscal, o mandado de procedimento fiscal não acarreta na automática nulidade do lançamento. Cabe destacar que na fase oficiosa a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, a oportunidade de manifestação do contribuinte não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Também não merece prosperar a alegação da ausência do discriminativo de débito. Eis que, conforme pontuado pela decisão de piso, o recorrente recebeu e-mail magnético conforme recibo dos arquivos entregues. Ademais, referidos documentos encontram-se nos autos, os quais eu transcrevo as páginas. Dessa forma, não se apresentando as causas elencadas pelo artigo 59 do decreto, nota-se falar em nulidade. Destaque também que não virou qualquer nulidade na hipótese dos autos, seja do lançamento, ou mesmo da decisão proferida, não tendo sido constatada violação do devido processo legal. O disposto volta por conhecer dos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários, a fim de rejeitar as preliminares arguidas e negar os provimentos, bem como excluir de ofício a responsabilidade tributária atribuída ao senhor René e conhecer do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo principal, a fim de negar-lhe provimento. Perguntas? Eu tenho uma pergunta, Dr. Matheus. O senhor René apresentou recurso voluntário? Não. E é por isso que eu coloquei de ofício, porque é uma ilegalidade que eu vi, na minha opinião, né, que é uma ilegalidade que eu
percebi ela analisando os autos, sabe, doutor Cleves? Porque no relatório fiscal, eu entendi que o que lá consta se trata de uma atribuição de responsabilidade solidária. Eu bem conheço a súmula que fala que as pessoas mencionadas no relatório de representantes legais não são solidários, mas eu entendo que aqui é uma hipótese distinta, porque nessa tabela, a própria fiscalização dá o título dessa tabela aqui de responsáveis solidários, além de trazer aqui o item 6.2 lá do relatório, da responsabilidade do sócio-gerente, no qual, na minha visão, essas afirmações aqui, elas estão imputando a responsabilidade solidária a ele. Entendo, mas ele não foi intimado nem do auto de infração, né? Sim, nem do auto. É o que eu esclareço aqui, então, que estaria decaído. Certo, os argumentos sobre a responsabilidade, sobre a inexistência desse vínculo de responsabilidade solidária, eu compreendi perfeitamente. Eu digo sobre a sua análise, a sua inclusão dentro do litígio. Isso, eu pensei no primeiro momento. Porque doutor Matheus, a própria fiscalização tributária, me parece que assim não considerou, embora possa, no contexto lá da acusação, ter imputado a ele alguma responsabilidade, mas, ao menos formalmente, isso não se materializou, isso não foi em frente, porque não houve nem intimação. Sim, no primeiro momento, doutor Cleves, eu até pensei em não abordar essa questão por ser uma matéria alheia ao litígio. Mas, na minha visão aqui, eu vejo que existe uma ilegalidade aqui nesse procedimento, então eu não consegui me furtar de fazer essa análise. Mas excluí-lo do lançamento, sendo que não houve lançamento contra ele? Na verdade, houve. Só não foi dado ciência, né, a ele a respeito desse lançamento. Mas formalmente ele consta como responsável solidário. Nesse aqui... Tem termo de responsabilidade solidária. Mas também não tem para as outras empresas. A responsabilidade solidária aqui, ela foi atribuída pelo relatório da fiscalização, no qual constam as mesmas empresas e também o nome dele. Eu não sei se, por ser um procedimento antigo, não tinha termo nessa época. Então, assim, mas pelo texto, para mim, ficou muito claro que há essa imputação de responsabilidade. E aí, no caso, eu vislumbrei uma ilegalidade aqui no procedimento que, eu acredito que o colegiado deveria se pronunciar sobre o respeito ao procedimento legal aqui, no caso. Então, por isso que eu estou invocando essa matéria aqui. Há mais de um relatório fiscal? Um relatório fiscal no começo do processo, lá pelas folhas 50 e poucos, e depois aparece outro na 180. Existe um complementar. Foi feito um complementar. E a ciência dos dois foi para todas as empresas. Sim. Só que em nenhum momento o senhor René participa do processo. Isso está bem claro. E eu vislumbrei, no caso, essa ilegalidade, também pela falta de motivação adequada, né? Ainda que assim não fosse, por estar decaído o crédito em relação a ele. Então eu entendi que seria prudente trazer essa matéria ao colegiado. Embora, se a gente entender aqui que não faz parte do litígio, não teria problema nenhum de tirar do voto. Mas eu entendi que é uma ilegalidade que eu me deparei e eu optei por analisá-la.
E aqui eu esclareço que é diferente a intimação da empresa da intimação do próprio senhor René, embora ele seja o representante legal da empresa, né? Acho que faltou a formalização do crédito em relação a ele. Não tem intimação para ele? Para ele, não. Ele nunca participou, o processo todo desenvolveu sem a participação dele. Aqui, se eu entendi o raciocínio, em razão do 128, haveria necessidade em relação ao artigo 124.2 do CTN de interesse comum também. Esse é o seu raciocínio. É um pouco diferente, talvez, do que o senhor pensa, né? Que eu também estudei os votos do senhor, que bastaria a constatação de um grupo econômico. O que eu estou abordando aqui é o seguinte: não basta a existência de um grupo econômico. Tem que demonstrar também interesse comum no fato gerador, que neste caso aqui restou demonstrado. Tá. Então o senhor reduz as hipóteses do 124.1 e 2 à mesma situação de interesse comum. Sim. Então a lei foi redundante. Não, ela não foi redundante, ela foi sistemática, né? O artigo 30 da Lei 8.212 não basta que exista o interesse público. Não, eu quero dizer, quando o legislador colocou no 124 o inciso 1 e o inciso 2, bastaria o inciso 1. Porque se para o inciso 2 a necessidade de interesse econômico, certo? Alguma outra hipótese além de interesse econômico para o 2? Porque senão eles se tratam da mesma situação. Não, é interesse comum no fato gerador, né? O inciso 1º. E o entendimento é que a lei não poderia atribuir a legislação extravagante, né, fora do CTN, responsabilidade tributária que não estivesse de acordo com o CTN. Não bastaria estar expressamente designado por lei. Esse expressamente designado por lei é desde que, obviamente, ele participe do fato gerador. Tá. Porque então, há alguma vinculação ao fato gerador, não necessariamente interesse comum. O interesse comum representa a vinculação ao fato gerador. Isso. Tá. No caso, a relação jurídica subjacente ao fato gerador é a relação de trabalho, correto? De emprego, especificamente no caso. Porque aqui, na verdade, a gente está tratando das empresas, né? Não, são empresas. O gerador está vinculado a empregados, não é? Aqui são atuações de grupo econômico de empresas, né? Pessoas jurídicas. Tá, mas as contribuições previdenciárias lançadas têm a ver com o vínculo de emprego. Sim, sim. Correto? Tá. Há uma solidariedade trabalhista, porque há grupo econômico, que esse grupo, ele é grupo econômico, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, é inequívoco. Ainda que não se admita responsabilidade solidária trabalhista ativa, que seria a ideia de um empregador único, então todos os trabalhadores de todas as empresas estariam vinculadas a qualquer destas empresas. Aquela ideia de um empregador aparente é uma das empresas do grupo, mas o empregador real mesmo é o grupo como um todo, a envolver todas. Então, você teria solidariedade ativa, mas há também solidariedade passiva. Na solidariedade passiva, qualquer empresa do grupo responde pelos créditos trabalhistas de qualquer trabalhador do grupo. Aí está a vinculação ao fato gerador. Todas as empresas estão vinculadas ao fato gerador no âmbito da relação jurídica subjacente ao fato gerador. Então, se preenche o 128 da CLT não, do CTN, ainda que não se esteja na hipótese do 124.1, que é o interesse comum no fato gerador. Mas a vinculação ao fato gerador em razão da relação de emprego, porque há vinculação sobre o débito, sobre o que é devido mesmo, aquele Haftung lá que fala que ele é responsável. Então, no meu entender, mesmo que não se tenha o interesse jurídico,
há vinculação a fato gerador. O interesse jurídico não, interesse comum, perdão. Há vinculação ao fato gerador. Eu tenho uma divergência em relação ao seu raciocínio. Então, o meu voto seria pelas conclusões. Já adiantando, eu não comungo desse seu entendimento. Sim. Eu percebi a diferença. É que o senhor adota a responsabilidade, o alcance dela ligado à responsabilidade solidária no âmbito do direito trabalhista. A minha visão aqui é um pouco diferente, né? A responsabilidade solidária no âmbito do direito trabalhista é aquela de que quem se beneficiou do trabalho daquele empregado, ele também é solidário. Aqui não, aqui eu atrelo, na verdade, ao fato gerador. E a gente tem essa divergência interpretativa. Eu entendo que o próprio fato gerador da contribuição previdenciária, ela está nitidamente atrelada à relação de trabalho. Essa é a relação jurídica subjacente ao fato gerador. Então, como ele está dentro desse quadro, né, de vinculados ao fato gerador, poderia se estabelecer, sim, a observância do artigo 128. E daí eu consigo ter uma justificativa para o legislador do CTN ter colocado 2 incisos. Porque se eu reduzo a hipótese do inciso 2 ao interesse comum, não tem razão da existência do 2. Só precisaria do inciso, do primeiro inciso. Mas em relação a essa questão de ofício, eu confesso que eu teria que refletir mais. Não houve intimação, ele não integrou a lide, não apresenta impugnação, não tem recurso, ele seria excluído sem ter sido incluído. Eu acho que minha visão é que ele foi incluído, né? Mas esse processo se desenvolveu sem a participação dele, né? Mas o ato está perfeito, o ato de lançamento não se aperfeiçoa com a ciência? Sim, exatamente. Ele não recebeu a ciência. Não houve lançamento em face dele. Mas eu não posso descartar o que consta lá no relatório que atribui a responsabilidade solidária a ele, embora ele não tenha tomado ciência disso. Mas para mim está muito claro. No caso, como não houve o lançamento, a rigor teria que ser feito um redirecionamento a posteriori. Isso é impossível porque já houve a decisão vinculante até que o senhor nos trouxe aí. Eu acho que na minha visão que houve o lançamento, mas ele não tomou ciência, não aperfeiçoou para ele, enquanto pessoa física. Que AR é esse? Que AR é esse? Tem um AR em nome dele na página 290 e 290 alguma coisa. É que eu não consigo, o carimbo está exatamente em cima. Não, o que tem é de um ofício número 15. Pessoa jurídica. Não, em nome dele. René Gomes de Souza. Qual folha? Pois é, o problema aqui é que o carimbo, vou ter que... 294, acho. 292, 293, 294. Lá consta que a declaração... de intimação esse aqui. Ofício número fiscal. 15 é da ação fiscal? Isso. Ofício número 15, continuação. Ah, tá. É da ação fiscal. Não, mas tem uma coisa. Nos termos da Instrução Normativa 3, artigo 44, fica a empresa cientificada dos lançamentos fiscais, assim como de direito à apresentação da impugnação. Ah lá, referência à aviação capital do Vale. Informamos ainda que o sócio, gerente... Não, o ofício 15, ele já fala quais são os créditos apurados, autos de infração e dá ciência para ele, sim. O ofício 15 está na página... também 290. 290. Informamos, está lá... Vou constar as institutos de solidariedade das empresas em questão. Tá vendo? Breda Sorocaba, ao ofício 15. É para a empresa Breda Sorocaba. É porque ele é sócio dessas empresas. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, não se confunde
a citação das empresas com a da pessoa física, né? Então, eventualmente, ele recebeu, mas é uma intimação aqui que foi dirigida à empresa, que nesse caso aqui é a Breda Sorocaba. Breda Sorocaba. Então, assim, isso que é o ofício 15, faz referência à Breda Sorocaba. Ofício 15. Então, assim, eu não vislumbrei aqui a intimação dirigida ao nome dele. Autoviação do Tribunal. Então, todas aqui são pessoas jurídicas. Mas olha que os ARs, eles não estão... Ah, tá, o ofício 15, tá. Então, ofício 16, cadê os outros ofícios? Eu tenho que olhar se tem um ofício em nome dele. Não tenho, já olhei. A gente pode estudar os autos, etc., mas eu analisei aqui bem a época, pode ter passado, mas eu fiz uma conferência. Começa no 13, né? Isso. Ofício 13. Mas observa que nas outras não tem intimação, não tem AR para ele. Só tem o nome da empresa. Mas ele assina ali como representante. E os ofícios são das empresas. Sim, mas nas outras não aparece um AR para ele. Aparece AR só para a empresa. Nas outras o quê? Os outros processos? Nas outras empresas. Porque ele não é sócio, eventualmente, das outras empresas. Da Transmil aparece que ele também. Da Transmil aparece. Isso, é porque ele é sócio de algumas, representante de algumas, né? Ah lá, ele é representante dessas que estão aqui, ó, no 5.1.3, na folha 50 da acusação. A Transmil fiscal. tem também. Transmil, que é São Bento, mas de algumas outras ele não é. Bom. É porque me parece que a época o entendimento é de que bastava que ele fosse representante legal para que se pudesse redirecionar a execução fiscal, né? Mesmo que ele não tivesse participado do processo administrativo fiscal, o que mudou, né, na interpretação é de que ele tem que participar do processo administrativo fiscal. E aí eu coloquei também esse entendimento da jurisprudência aqui no meu voto. Clérison. Tá à vontade para votar isso aí? Sim, eu só estou terminando de ler aqui tá ok. Um documento. Para poder explicar meu voto. Doutor Matheus, então, só para finalizar aqui, nós já tivemos a oportunidade de discutir alguma coisa sobre isso, né? Em outros votos, né? O senhor deve se lembrar, né? Sobre a abrangência da solidariedade de direito, né? Porque a solidariedade, o Instituto da Solidariedade, ela não cria responsáveis tributários, né?
Os responsáveis tributários, eles estão definidos na parte de responsabilidade, né? Que pode ser, no caso, designado pela lei. Então, o doutor Pinheiro, ele disse os argumentos dele, mas o senhor mantém o seu entendimento da conjugação com o inciso 1, ou o senhor se apega ao 128? Eu entendo pela interpretação conjunta desses dispositivos, não só do 128, né, que remete ao 124 também. Bem, então é para votar, presidente? Sim. Em relação ao voto, ao recurso do Solidários, eu entendi todas as ponderações do doutor Matheus, mas eu entendo que não cabe aqui excluir ou mesmo apreciar uma possível imputação de responsabilidade solidária à pessoa física do senhor René Gomes de Souza, porque assim fazendo nós estamos adotando uma presunção, doutor Matheus, uma presunção que ele teria sido arrolado. E não tem essa certeza, tanto pela falta de intimação à pessoa física do auto de infração, depois não foi intimado da decisão da DRJ, porque me parece que a decisão da DRJ foi dada a intimação, inclusive para a empresa que não tinha apresentado a impugnação. Sim. Confirma, né? Então, sim. Veja a situação. Foi dada a oportunidade de apresentar recurso, mesmo para uma empresa que não teria apresentado impugnação. Sim. Não foi esse o problema aqui dos autos. Mas não foi dada a oportunidade de recorrer para a pessoa física. Então, isso é um indicador que a pessoa física não teria sido incluída, não teria sido intimada para se defender do auto-infração da responsabilidade tributária. Além disso, a própria pessoa física, embora não tenha sido intimada, mas como representante das pessoas jurídicas, deve ter tomado conhecimento. E mesmo assim não apresentou nenhum fato, nenhum documento, nenhum recurso, né, ou impugnação. Então, eu entendo que está havendo uma presunção aqui para apreciar uma matéria que não se tem certeza se foi imputada a responsabilidade, e, além disso, de relação a um recorrente, a um responsável que nem apresentou petição, né? Para tanto, é como se fosse uma revisão de ofício, né? Nós extrapolamos aqui a finalidade do PAF. E, eventualmente, se essa execução for direcionada à pessoa física, eu imagino que não terá nenhuma dificuldade para comprovar em juízo que não pode participar não pode integrar a execução, né? Porque não foi intimada previamente no processo administrativo. Desse modo, por essas várias situações, vários aspectos, doutor Matheus, eu divijo nesse ponto. Agora, como é que eu divijo? Eu divijo, não sei se aqui é o correto, para mim, eu não excluo, né? Não excluo a responsabilidade dessa pessoa, mas, na verdade, eu não excluo porque
Eu não tenho conheço. Não eu aprecio. não tenho certeza. Eu não aprecio. É porque pode parecer que eu não excluo e que eu estou mantendo, mas não é isso. Então, porque isso não é objeto dos autos. Isso não é objeto. É uma presunção, presidente. Eu entendo que o doutor Matheus adotou uma presunção. Sim, porque consta mesmo o nome da pessoa física lá na primeira planilha. Mas eu acho que a falta de intimação já deixa claro que constou sem querer. Talvez passou pela cabeça do fiscal arrolá-lo e não. E ela não participa do processo, ela não apresentou impugnação nem recurso. E não tem a R para ela no processo, não tem nada. Só esclarecendo, né, que eu entendo que não é uma presunção, que para mim no caso aqui ficou claro, quando ele é arrolado como responsável solidário na tabela que consta no relatório fiscal, e além disso existe um texto específico para ele, que é da responsabilidade do sócio gerente, que eu transcrevo aqui no meu voto. Mas é uma presunção, doutor Matheus, me permite, quando embora esteja no relatório, mas não há o ato de aperfeiçoamento do lançamento. Aí eu já acho que são questões distintas. Uma coisa é a atribuição da responsabilidade e outra coisa é a formalização. Mas não existe a formalização. Se não existe a formalização, não pode se estar um litígio. Aí a minha visão é diferente no sentido de que existe esse ato, mas ele não tomou ciência. Mas que o ato existe, porque ele figura como responsável na tabela. Quando se levanta uma questão de ofício, não se pressupõe a análise de ofício em relação a uma lide instalada? Nesse caso aqui, de ofício no âmbito de uma lide instalada. Se a lide sequer se instalou, como é que se levanta de ofício? Nesse caso, não estou tratando aqui de uma matéria de mérito apenas. Eu vejo como uma irregularidade no próprio andamento processual. E aí eu entendo que eu não posso me furtar de fazer essa análise. Porque todos nós somos chamados também a zelar pela regularidade do processo administrativo fiscal. Que na minha visão aqui, talvez não seja a visão de alguns dos senhores, não houve qualquer irregularidade porque ele não participou, mas eu entendo aqui que houve essa irregularidade. Então, por isso eu tive esse pronunciamento aqui. Doutor Pinheiro e doutor Kleber, só tirar uma dúvida. Na época que se entendia que só aquele relatório dos vínculos configurava a responsabilidade, as intimações eram enviadas tanto... Não, nunca houve essa hipótese. O relatório de vínculos nunca configurou responsabilidade, jamais. Mas eles têm sempre essa argumentação, não tem? Mas sempre foi uma argumentação jamais era só para pertinente. Era só para excluir, para evitar a inspeção dividativa posteriormente, não é isso? Isso, porque as normas, tanto do INSS, elas previam a intimação do responsável. Ele teria que participar do processo. Ou seja, teria que haver a intimação para ele e para a empresa também, não é isso? Isso. Sempre foi previsto nesse sentido. Embora não tivesse o termo, como eu relatei, né? O termo é algo da Receita Federal, né? Que foi aperfeiçoado agora após a unificação. Foi implementado para a contribuição previdenciária após a unificação. Ou incorporação. No raciocínio do Dr. Matheus, qualquer caso qualquer caso desse responsabilidade, então teríamos que fazer o controle de legalidade, mesmo que não houvesse a intimação. Eu estou entendendo que o doutor Matheus estaria querendo evitar de alguém posteriormente achar que principalmente esses ARs e aquele relatório fiscal implica que ele é responsável para fins de inscrição e foi intimado.
Só que eu não vejo como no processo, doutor Rodrigo, não vejo como no processo administrativo fiscal nós defendemos interesse de alguém que não participa do processo através de uma petição. Nós estamos defendendo o interesse, o doutor Mateus, no caso, está defendendo, pode ser legitimamente no sentido da preservação da legalidade, mas ele defende o interesse de uma pessoa física, no caso, que não participa do processo. Ela não interpôs um recurso, uma impugnação. Algo totalmente, para mim, que foge a todo o rito processual, ainda que sob a justificativa louvável de preservar a legalidade. Isso. Eu acho que essa preservação da legalidade teria que ser feito de ofício, mas não no âmbito do contencioso administrativo, no âmbito da própria DRF. Se entender que ele integra o lançamento, essa questão poderia ser suscitada de ofício, mas no âmbito da Receita. No âmbito do contencioso, esse fundamento, para ser levantado de ofício, teria que pressupor lide. Para mim é óbvio. E não há lide a envolver essa pessoa física específica. Não, perfeito. Só complementando, doutor Mateus, já finalizo. Perfeito, doutor Pinheiro. E digo mais, esse controle é obrigatório na hora de inscrição da dívida ativa. Perfeito. A PGFN não pode escrever com responsabilidade tributária dessa pessoa. Nem cobrança amigável por parte da Receita pode ser feita. Esse controle é obrigatório. Pois não, doutor Mateus? Só um ponto é que, na verdade, eu não estou defendendo interesse aqui. A minha visão aqui, na verdade, é de uma regularidade processual. E, obviamente, ele não participou da lide é porque existe essa regularidade. Então, a minha visão aqui não é porque eu estou defendendo interesse de alguém que não participou nos autos. Eu estou, na verdade, aqui, enquanto julgador, sanando uma irregularidade que eu presenciei ao analisar os autos. Mas essa eu não pude me furtar de analisar, obviamente, é claro que ele não alegou essa irregularidade porque ele não participou. Mas a irregularidade inicial que surge no primeiro momento não é a ausência de cientificação dele, não teria que se retornar para que ele fosse cientificado. É o que eu falo, porque ele já decaiu, aí já decaiu, é o que eu falei no voto. Né? Sim, então não se reconhece essa nulidade, mas daí se pode, porque já decaiu, mas se pode daí excluí-lo de ofício no âmbito do contencioso, eu teria que refletir mais sobre isso. Porque se não tivesse decaído, eu entendo que, talvez lembrando que uma nulidade, voltar ao processo para que ele possa apresentar a defesa, mas é primeiro uma situação distinta, né? Que a responsabilidade tributária, na minha visão, materialmente não poderia ser atribuída a ele em razão da deficiência da acusação fiscal, a gente menciona no artigo, e segundo que estaria decaído. Veja, doutor Pinheiro, vamos supor, e doutor Mateus, vamos supor que não tivesse decadente o crédito, pudesse intimá-lo ainda, nessa situação. Sim. Então, mandaríamos intimar? Retornar o processo? Eu mandaria. Na minha Mas visão, isso é prejudicial. Está claro, não, isso não é prejudicial a ele. Isso é prejudicial a ele. Não é que é prejudicial. É prejudicial. É porque, na minha visão, está... Não, mas está claro. Não, sim. Mas aí é o seguinte. Olha a consequência dessa situação. Ele nem participa do processo, ele não reclama de nada. Aí o senhor de ofício, no caso o julgador de ofício, diz, não, mas ele não foi intimado aqui, então tem um vício. Vamos voltar. Sim. É um vício. Ou seja, não fez nada. Ele não pediu nada e recebeu ainda negativo. Não é que ele não pediu nada. Ele não pediu nada porque ele nunca participou. Existe um vício aqui que mas para mim participar.
Não, exatamente, ninguém quer participar de um processo tributário, mas está claro que existe responsabilidade tributária atribuída a ele pelo relatório. Eu não posso ignorar o que está escrito aqui no relatório que fala que ele é responsável. E se ele não quiser participar, doutor Matheus, exatamente porque ele quer que lá no âmbito judiciário, coloque ele como responsável tributário, aí ele alega isso. Exatamente. Mas por isso. Sim, mas a minha visão enquanto julgador é o quê? Regularizar esse processo, que existe mais um ponto. Enquanto julgador, se aprecia o recurso voluntário, correto? Aqui todos os recursos voluntários estão com negativa de provimento. O senhor vota por negar provimento a todos os recursos voluntários. E, paralelamente a isso, excluir de ofício a responsabilidade tributária de alguém que sequer integra a lide. Não há uma certa incongruência no dispositivo da decisão? Não, porque são responsabilidades distintas. No caso aqui é pessoa física enquanto sócio-gerente. Né? Então são atribuições de responsabilidade distintas. E obviamente que eu estou excluindo, mas é porque justamente ele não participou. Então a gente fica aqui num círculo vicioso, que é claro que ele não participou do processo. Mas então você adotaria procedimentos diferentes. Se não tivesse decaído, você ia estar lá para a primeira fase e mandar intimar ele. Sim, porque não foi oportunizado ele a defesa. Não viu, não intimou, deu ciência, não deu nada. Mas, doutor durante Matheus, a DRJ voltaria para que ele pudesse defender. Mas, doutor Matheus, se a fiscalização não intimou, entendendo que ele não é responsável? Não, mas assim, existe a atribuição clara aqui nessa tabela, responsável solidário. Não só, aquela argumentação no relatório fiscal, inclusive no complementar, é estranha. Então, assim, ele coloca na tabela, coloca na argumentação, mas não intima. Exatamente. Parece que depois disseram, não é o caso, mas eles não quiseram reformar eu não posso me apegar apenas à ciência, porque existe um ato aqui escrito atribuindo a responsabilidade a ele. Só um minuto que o Raid... Não há atribuição de responsabilidade solidária. O Raid, ele congelou. O doutor Raid foi embora. Não foi atribuído. Porque a atribuição da responsabilidade solidária, uma coisa é atribuir, outra coisa é formalizar essa atribuição da responsabilidade solidária. Se lembra, doutor Matheus? Essa discussão está muito... Acho que tem que voltar. Não, doutor Matheus, eu acho que nem minha imagem aguentou a discussão. É verdade. Não, nós vamos ter que encerrar isso aí. Isso, mas, presidente, pode falar, Cleber. Uma coisa diferente, vou falar algo diferente que a gente não... se lembra que nós já discutimos em outras oportunidades para reconhecer de ofício uma determinada situação, e aí eu argumentei, por exemplo, para mim a primeira etapa que se tem que ultrapassar é do conhecimento do recurso, ou seja, para todo reconhecimento de ofício, de matéria de ofício, isso se enquadra eventualmente legalidade, eu preciso superar uma etapa anterior, que é ter um conhecimento, a admissão de um recurso. Por quê? Porque é para esse recurso que eu vou dar um provimento. Nessa sua situação, doutor Matheus, o senhor está dando essa decisão de retirar o vínculo de responsabilidade, excluir o vínculo de responsabilidade, em relação a que recurso? Porque precisa estar associado a algum recurso. Ou tu acha que essa sua decisão de controle de legalidade, nesse caso, ela pode ser autônoma, ou seja, não está vinculada a nenhum recurso, seja de um contribuinte, do devedor principal, seja de um responsável tributário. Isso, então, nessa época que a gente discutiu isso, eu lembro muito bem que era um caso de decadência. O contribuinte ele não arguiu em primeira instância a decadência. Aliás, ele não apresentou a impugnação era intempestiva, e depois, no recurso, ele apresentou a alegação de decadência. Certo? Aqui inclusive, eu discordei do entendimento do senhor, né, no sentido que, sendo matéria de ordem pública, ainda assim ali poderia examinar, etc. Nesse caso aqui, ele não participou desde o início,
porque ele não foi intimado. Não é que ele foi intimado e apresentou uma defesa intempestiva. Ele sequer foi possibilitado a ele a oportunidade de se manifestar nos autos. Então, acho que é uma situação distinta. E aqui eu faço como controle da legalidade do processo administrativo. Já vi que a gente não vai convencer o Matheus. Mas não é do processo administrativo, é do ato de lançamento. Eu só digo, presidente, ele deveria fazer parte do processo. Mas não foi feito. Não, foi feito contra ele, só não foi formalizado contra ele. A minha pergunta, essa minha última pergunta para o doutor Matheus foi só até para a presidente. A presidente vai vincular. A presidente vai vincular a decisão do doutor Matheus a que recurso? Doutora Miriam congelou agora. Foi a vez da doutora. Congelou totalmente, não deu para entender nada. Alô? Acho que tá falhando, Não estamos... Está, doutor. Aí agora melhorou. Agora voltou, mas não compreendemos o que a senhora falou agora, nos últimos momentos. Todas as vezes, até para declarar decadência, a gente fala a ciência aperfeiçoou o ato e tal. Ou seja, não adianta estar no relatório fiscal que foi atribuída a responsabilidade dele, solidária, se ele não foi certificado. Então, é um lado que não existe. Não tem como. E a gente vai falar com base em quem que eu estou excluindo isso aqui? Não tem jeito. Como é que eu vou registrar isso aqui? Não tem jeito. Minha dificuldade maior é esse de registro, porque eu entendo que não é o caso, de certa forma, de se conhecer um recurso inexistente. Mas, se conhecido, eu acompanharia o doutor Matheus até mesmo de ofício. Se houvesse um recurso apresentado e alegasse outras matérias, essa questão eu poderia trazer de ofício e acompanharia o doutor Matheus. Mas como não há esse substrato, eu entendo que eu não posso conhecer dessa questão nem mesmo de ofício. Eu acho que tem primeiro, se for levar a votação, primeiro tem que ser votado esse ponto. Se eu ficar superado, aí eu vou acompanhar o doutor Matheus. Isso. E se é que dá para levar a votação assim. Se fosse na DRJ, eu converti. Gente, a gente vota, poderia lá, mas não foi feito. A DRJ já não fez, e agora nós vamos fazer como? Não tem como. Poderia ter uma diligência, então, perguntando se ele foi cientificado, se foi atribuído efetivamente. Não, nos autos não tem, né? Mas seria para poder tentar salvar isso aí, mas eu não vejo como registrar isso aí, não. Não tem recurso, não tem o que fazer. A gente julga recurso. Não só julga recurso, mas como o regimento que foi exposto. Pode falar, Matheus. O regimento interno é dever do contribuinte zelar pela legalidade do procedimento administrativo. E uma vez que o nome dele lá consta, eu entendo que deveria haver manifestação do colegiado. Posso até ficar vencido, mas seria essa a minha visão. Porque isso faz parte da legalidade do procedimento. Né? A ausência de intimação dele, uma vez que há imputação de responsabilidade solidária. Por tudo que foi exposto pelo Dr. Matheus, Dr. Clebson, eu me filio mais à posição que foi dita pelo Dr. Clebson. Por quê? Apesar de constar de eventual responsabilidade ao sujeito pessoa física, essa responsabilidade não foi atribuída de fato, porque além de não haver a intimação, né, não concretizou. É a mesma coisa do fiscal ter posto lá no lugar da responsabilidade. Vamos levar para outro exemplo. Base de cálculo, levantamento X. Ele descreve todo o levantamento X no relatório fiscal, só que não traz na base de cálculo. A gente pode excluir? Não pode. A gente pode citar, pode até dizer. Eu acho que até Matheus podemos convencer Matheus ao lugar dele excluir, ele dizer, apesar de constar aqui o senhor René como... o ponto. René, ele não figura no polo passivo porque não concretizou, não perfectizou o ato. Eu acho que pode ser uma hipótese para a gente terminar essa discussão.
Concordo, você pode pôr um parágrafo, Matheus, que apesar dele constar no relatório, para ele não foi atribuída a responsabilidade solidária. Afirma isso e pronto, nós não estamos botando, vai estar na sua conclusão, mas não vai estar no dispositivo, entendeu? E além disso, e nem poderia ser, tendo em vista que o artigo 13 caiu. Ele não teria nenhum prejuízo, né, o contribuinte, porque não se perfectibilizou o lançamento com relação a ele. Se forem cobrar dele, ele vai alegar isso. Não tem jeito. Assim, Vamos botar. Vamos pensar depois. Eu só inverti a ordem aqui nada, coloquei primeiro o recurso congelou, eu não entendi. do contribuinte. Eu? Estou congelada? Sim. Oh? Agora voltou. Você está me ouvindo, então tá bom. Eu só inverti a ordem. Falei primeiro do recurso do contribuinte, depois dos responsáveis solidários. Então no caso do contribuinte, é negar provimento, e nos solidários é rejeitar as preliminares e negar provimento, certo? Eu não vou falar nada do Renê. Eu vou colocar no meu voto aqui o seguinte: ao invés de colocar dessa forma, entendo pela exclusão do senhor Renê da sujeição passiva tributária solidária, no que diz respeito ao presente lançamento, eu posso colocar dessa forma, entendo, contudo, uma vez que... Não, ele não vai pro voto, ele vai um parágrafo à parte e você fala isso daí. Então, eu prefiro manter, então, porque eu ficaria incompleto se fosse só um parágrafo. Eu não vou colocar na ata. Não, mas o meu voto eu vou manter aqui no voto. Põe como um parágrafo. Não, na conclusão do voto ou um parágrafo dentro da argumentação do voto? Ele pode pôr na conclusão, um parágrafo na conclusão também, não tem problema, não é só para alertar. Esse parágrafo ele é mais para alertar. Olha, ele não está aí. Nós não vamos excluir uma coisa que não foi criada. Eu não excluo algo que não existe. Você pode alertar isso, mas nós não votar, não. Você só vai alertar, observar. Alguém caiu. O Cleberson. Cleberson tá aí. Para o André. Caí aqui. Pode ser assim. Não pode, Deus. Não, eu estou pensando aqui, sabe, presidente? Que ele não está refletindo. Porque, na verdade, eu não me sinto à vontade em fazer vista grossa de uma irregularidade aqui nesse caso. Eu acho que você tem que me colocar... Como era que você estava pensando em votar agora? Não, eu fazer manutenção, eu excluiria de ofício. Mas eu não posso excluir uma coisa que não existe. E aí a gente entra na divergência. Não é que eu excluí igual o Raiz, porque o Raiz foi muito ilustrativo. Doutor Matheus, às vezes eu já vi, por exemplo, uma alíquota maior que deveria, uma base de cálculo maior que deveria no processo, mas o contribuinte, como ele não tem, talvez, tanto a experiência que nós temos, né, ele não questionou. Só acha que eu deveria ver essa ilegalidade de ofício? Essa ilegalidade de ofício? São questões distintas, né? Nesse caso, ele teve oportunidade, ele foi intimado a se defender sobre isso. Aqui sequer ele foi intimado. Então, acho que sim, todos os exemplos que foram trazidos aqui são distintos. Eu não posso mais perder. Não posso mais. Eu acho que o Matheus poderia deixar e ser votado dizendo que não deixa em vista de mesa e vamos amadurecer isso aí. Não, eu não vou ler. Não tem que amadurecer mais, não. Nós estamos 1h20 discutindo esse processo. Eu posso colocar um parágrafo tudo em razão de o colegiado entender que o senhor Renê Gomes de Souza não faz parte da LIDE ou não estar clara. Mas eu mantenho todo o meu raciocínio aqui. Clara atribuição de responsabilidade tributária solidária, entendo, curvo-me a este entendimento e
não, e entendo que não cabe a exclusão. Sua exclusão. Perfeito, Matheus, que bom, obrigado. Nossa, eu estou mantendo aqui todo... Por favor, eu queria fazer uma ponderação, eu não quero... seguinte, só fiquei com a seguinte dúvida. Então, o doutor Matheus ia mudar a conclusão, a parte da conclusão dele. Eu só não entendo se o doutor Matheus fizer uma observação dizendo que o colegiado entende alguma coisa, isso tem que ter uma decisão. Não pode ser na discussão. Não pode ser a discussão, tem que ter uma decisão. Ao menos é assim que sempre funcionou assim. Nós decidimos, aí o relator diz, olha, fui vencido. Não, É porque, assim, como o processo é meu, eu não posso fazer uma declaração de voto, né? Então, não, então, eu acho melhor, doutor Matheus, eu queria dar sugestão. Vamos votar e faça o voto vencedor. Tudo bem. Aí privilegia o seu ponto de vista, respeite o seu ponto de vista, fica registrado, não há problema nenhum. Nós tivemos uma discussão aqui saudável, né? Todo mundo respeitou, apresentou argumentos, não convenceu o senhor, a gente vota. É melhor, porque senão acho que vai tumultuar ainda mais o processo, vai ficar muito esquisito. E como é que eu vou registrar? Me explica. Não, pelo que eu estou entendendo aqui, não vai prevalecer o voto do doutor Matheus. Não, já entendi que não. Ele parece sozinho nisso. Isso, então... A questão é como é que eu vou registrar? Não, registrar no papel não tem problema. Seria se isso fosse prevalecer, que acho que daria problema, né? Não, tem que colocar no dispositivo analítico da decisão. Como é que vai constar o dispositivo analítico? Na maioria de votos, nós vamos julgar uma coisa que a gente já entendeu que não cabe julgamento. Como é que faz isso? Não estou entendendo. Qual a dificuldade? Nós não entendemos que não tem essa atribuição de responsabilidade solidária? Que não tem solidariedade do senhor Renê? Como é que nós vamos julgar uma coisa? O resultado é negar provimento. É por maioria. Mas o doutor Matheus também vota por negar provimento. O doutor Matheus vota por negar provimento. Só que, além disso, ele coloca lá, bem como excluir. Perfeitamente, além disso, aí vai constar lá, vencido o relator, que além de negar provimento aos recursos, ainda excluía o senhor Renê. Os demais votaram por não excluir. Igual que está na parte do dispositivo, da conclusão do voto do doutor Matheus. E daí nós votamos por... ele vota por excluir e nós dizemos que não há o que excluir. Isso. Não há o que excluir. Aí a parte dispositiva que vai prevalecer, que vai ser do acordo, vai ser somente para negar provimento aos recursos voluntários da empresa tal, poderia ser, né? Acho que o ideal seria amadurecer melhor as ideias. Não tem o que amadurecer. Está muito tumultuado isso. Essa decisão vai sair muito truncada. Não vai, não. Quer ver? Vamos botar só o recurso do contribuinte. Matheus negou provimento. Cléberson. O recurso do devedor principal? Do contribuinte. Não, esse eu voto pelas conclusões. Então... Por quê? Qual que é esse? Espera lá. Por que pelas conclusões? Desculpe. Agora já me confundi. O solidário seria pelas conclusões. Os solidários que é pelas conclusões. Tá. Esse eu voto, então, acompanho o devedor principal, que é o argumento de mérito, né? É negar provimento. Isso. Pinheiro. Eu, em relação aos recursos voluntários... Eu só estou votando o devedor principal. Devedor principal, eu acompanho. Certo. Acompanho. Rodrigo. Andréia. Acompanho. André. Então, eu também. Após o associado, votos negar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. Ok? Agora, em nossos solidários, o encaminhamento do Matheus e solidários das empresas. Rejeitar as preliminares e no mérito negar provimento. Cléberson.
O doutor Matheus vota por conhecer, né? O senhor está conhecendo de todos porque todos apresentaram impugnação, não é isso, doutor? Isso. Tá. Impugnação. Estou conhecendo dos recursos que foram apresentados. Isso, mas todos houve a instalação do litígio. É. Então, eu conheço, aí, mas só nega provimento, mas também exclui, né? Não, exclui é um outro momento. É o terceiro momento. Só nego o provimento. Só negar provimento? Então, tá, eu estou acompanhando pelas conclusões. Isso. Tá, estou acompanhando pelas conclusões. Nós nem discutimos isso, mas eu entendo que esse posicionamento do STJ, que tem evoluído, porque antes não era assim, ele extrapola o que nós podemos fazer aqui no âmbito administrativo. Porque no âmbito administrativo é o controle da legalidade do artigo 30, inciso 9. E esse artigo foi feito para impor a responsabilidade do grupo econômico sem essa conjugação mais aprofundada. E se discutir se tem que ter a conjugação, tem que se presumir que esse dispositivo tem essa conjugação com o artigo 128. Mas não vamos nos alongar aqui, que inclusive tem decisão da Câmara Superior. No momento, a Câmara Superior tem admitido por maioria, né? Por maioria, a tese de que não haveria necessidade da conjugação do interesse comum. Então tá. Pinheiro. Eu acompanho também pelas conclusões, na mesma linha do Dr. Cleberson, e também associando tudo que eu já disse antes, que eu entendo que o 128 estaria observado naquela questão da vinculação ao fato gerador, pela relação jurídica à utilização. Raíssa. Como eu já manifestei anteriormente, né, tem que haver a vinculação do interesse comum, eu acompanho o relator. Pelas conclusões. Então é importante você colocar as conclusões. Sim, eu estou anotando aqui. Andréia. Eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Andréia. Eu pelas conclusões também. Votar pelas conclusões do Cleberson, Pinheiro, Rodrigo e Miriam. Tá. Agora a terceira coisa é quanto à exclusão do Renê. Aí eu não vou falar acórdão, negar provimento, dar provimento, não tem recurso, eu não tenho que negar ou dar. Eu vou falar é não conhecer. Aí, mas não conhecer do quê? Não apreciar. Não conhecer. Eu ou posso então negar. Eu acho que eu posso pôr o relator. O relator incluiu em julgamento a exclusão de ofício da responsabilidade solidária atribuída. Eu não entendo que ela foi atribuída, não posso falar isso. Do senhor Renê. Não, ou então Gomes. Relator... Deixa eu terminar para ver a minha proposta, senão eu vou me confundir. Só um minutinho que eu estou digitando. Relator em julgamento, a exclusão de ofício da levado à discussão ao colegiado. Alguém vai votar com o Matheus? Não? Rodrigo, eu não sei a sua posição. Raíssa, eu já vi que não. André, também não sei a sua posição. Andréia pensa que não com a cabeça. Não? Não? Então é isolado. Então, o relator inclui em julgamento a exclusão de ofício da responsabilidade solidária do senhor René Gomes. Levada à discussão colegiado, ele foi isoladamente vencido? Por se ter entendido, não ter havido atribuição de responsabilidade por falta de lançamento, alguma coisa assim, sei lá. Por ser matéria alheia ao julgamento. Por ser matéria alheia do julgamento e também por não ter sido cientificado.
Porque para mim é relevante o fato dele não ter sido cientificado no lançamento. Não consta dos autos referida à atribuição? Eu posso falar assim? Então, a questão da certificação já é para mim já seria alguma coisa de mérito. Para mim importa que não apresentou recurso. Cada um é por um fundamento. Não apresentou recurso. Eu não tenho recurso para vincular. Mas então como é que você diria? Por não ter sido cientificado e nem apresentado o recurso. Se ter entendido pelos demais que tal matéria não está objeto dos autos. Pode colocar, por se tratar de matéria alheia ao lançamento. Por se tratar de matéria alheia ao lançamento. E aí pode ser por diversos motivos. Mas alheia ao lançamento? Sim. E aí tanto pode ser alheia ao lançamento porque ele não faz parte, ou porque ele não foi intimado, porque não tem recurso. Acho que abrange todas, não? Alheia ao lançamento ou alheia ao julgamento? Aí, para mim, é algo que parece, estão as duas situações. Eu vou falar que tal matéria não é objeto dos autos. Sim, também. Não é objeto. Eu coloquei. Mas assim, aí diz que... Não, presidente, mas aí vai dizer que o doutor Matheus está falando sobre coisas que nem estão nos autos. E elas estão nos autos. Não é isso. Ele dá uma palavra. Qual é a palavra? Diz que o ator inclui em julgamento a exclusão de ofício da responsabilidade do senhor René. Levado à discussão ao colegiado, ele foi isoladamente vencido por se ter entendido pelos demais conselheiros que não se estabeleceu que se trata de matéria que extrapola o litígio, alguma coisa assim. O vínculo de responsabilidade do senhor René isso não é matéria recursal. E nem se estabeleceu por falta de lançamento. Aí já está... alguém vai ter que fazer um voto vencedor daí? Tem que fazer voto vencedor, né? Não. Por quê? Não, eu estou só registrando, não precisa, a gente não cabia julgar isso. Para falar que... Como não teve voto vencedor? O doutor Matheus, então, ele manteve o voto dele. Eu vou fazer voto vencedor de uma coisa que não cabia nem julgar? Nós entendemos que não cabia julgar isso. Não foi esse o entendimento? Mas é uma decisão. Eu estou registrando em ata. Mas é uma decisão. Não é uma decisão. Você designa alguém para registrar esse ponto, mas não para ser um voto vencedor, mas vai formalizar como voto vencedor. Tem que ser uma declaração de voto, então, porque não é um voto vencedor. Não vai vencedor. Aí é só a decisão. Então vai ser, tem que ser. Está havendo uma decisão aqui do colegiado. Tá bom, tá certo. O relator inclui julgamento a exclusão de ofício da responsabilidade solidária do senhor René Gomes de Souza. Levado à discussão colegiada, ele foi isoladamente vencido por se ter entendido pelos demais conselheiros que não foi referida a responsabilidade solidária. Designado para redigir o entendimento do colegiado? Mas voto foi vencedor processo não é um voto vencedor. Quando se for fazer o PDG, o PDG vai exigir voto vencedor ou uma declaração de voto. O doutor Matheus está conhecendo essa matéria. Isso. Voto vencedor contra o não conhecimento. Tá. O relator inclui julgamento a exclusão de ofício da responsabilidade solidária do senhor René Gomes de Souza. Levado à discussão colegiada, ele foi isoladamente vencido por se ter entendido pelos demais conselheiros que não foi atribuída a referida responsabilidade solidária. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Cleverson. Doutor Cleverson, eu peço que o senhor destaque o meu entendimento
E eu entendo que a lide não se estabeleceu por falta da intimação, não se aperfeiçoou. Pois é, eu vejo que nós temos divergências, né, de como encarar essa situação, como explicar, né. Eu, aparentemente, não sei se como está na ata, se eu concordo. Isso que é ruim. Ó, pausa 5 minutos, se você tem a redação melhor, você me dá. Não, mas não é a redação. Não, eu estou dizendo uma redação que expresse um consenso. Não é a minha redação, eu posso fazer, o doutor Pinheiro pode fazer a redação dele, o doutor Raid pode fazer a dele e assim por diante. É uma redação que expressa um consenso, como é vista essa situação. O único consenso que existe aqui que eu vejo é do doutor Matheus. Ele tem um consenso com ele mesmo, né? está coerente dentro do raciocínio. Tá. Para os... Já parei, pode falar o que você quer agora. Não, aí eu só coloquei